Rapaziada, essa é a nossa série da nova Lei de Licitações e Contratos, e nesse vídeo eu quero trazer um assunto um pouquinho mais decoreba. Nós vamos falar sobre os princípios, e eu já quero mostrar para você por que eu estou falando que esse vídeo é decoreba, porque quando a gente coloca no quadro, nós já vamos observar o artigo 5º da nova Lei de Licitações, e você vai notar que ele tem 22 princípios. Como é que a gente vai resolver para memorizar todo esse negócio se você tiver que responder um treco desse numa questão de concurso público? Meu nome é Herbert Almeida, e eu vou tentar te ajudar nessa sua dura caminhada, mas calma aí que a gente tem um segredinho que vai facilitar bastante, porque é muita coisa realmente. Vem fazer a leitura comigo e olha só. O dispositivo fala pra gente assim, ó, na aplicação desta lei serão observados os princípios e aí vem uma bateria de princípios. Então, se você está assistindo a nossa série, mas pensando na aplicação da lei, talvez esse vídeo não vai te ajudar muito não. Agora, se você está assistindo porque você vai prestar um concurso público e precisa memorizar esse negócio, vem com a gente que eu vou passar um macete bem legal. Olha só os nossos 22 princípios. Tem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o nosso já consagrado LIMP lá da Constituição Federal. Mas tem muito mais coisa, né? Tem interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, além da observância da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quanto à Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a menção aqui não precisava nem acontecer, né? Porque afinal de contas a lei de licitações já deveria que observar, né? Já teria que observar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas provavelmente a menção expressa teve um objetivo. A lei de introdução às normas do direito brasileiro teve uma mudança significativa em 2018 para incluir alguns artigos sobre desfazimento de atos e procedimentos, responsabilidade também de agentes públicos e algumas questões que os órgãos de controle deveriam observar. Então, houve, de certa forma, uma preocupação com isso. Se quis dizer o seguinte, olha, se você vai desfazer um processo de licitação ou contratação, lembra da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que ela tem umas regrinhas lá que nós precisamos observar, algumas regrinhas de segurança jurídica, entre outras questões. Basicamente isso. Mas vamos falar agora dos 22 princípios que nós vamos ter aqui. E aí, quando eu comecei a fazer a leitura disso, eu comecei a lembrar, porque eu trabalhei por algum tempo com licitação pública, e aí certo dia nós elaboramos um edital de uma licitação, e aí a autoridade competente olhou para mim, fez uma leitura, pegou, respirou, olhou lá no fundo dos meus olhos e falou assim, jovem, você está aí, né, atuando, preparando, mas sempre pense comigo o seguinte, sempre que você for licitar, você deve fazer essa licitação com planejamento. Aí eu olhei, realmente, sempre eu tenho que fazer a licitação com planejamento. E ele falou, e tem mais, você vai fazer isso para que o nosso país possa se desenvolver sustentavelmente. E essa mensagem tocou o meu coração e eu fiquei pensando, olha, jovem, sempre licite com planejamento. Bacana, né? Que frase legal, sempre licite com planejamento. E ele foi mais além, falou assim, ó, pro país desenvolver sustentavelmente. Eu nunca mais vou esquecer dessa frase. Sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente. E aí, olha só, guarde isso, anote isso e depois fique refletindo sobre essa frase que ele acabou de falar. Aí é isso que eu começo a analisar. Olha, jovem. Jovem é algo interessante, né? Legal ser chamado de jovem. Aí ele já me falou, ó, observe o julgamento objetivo. O que é o princípio do julgamento objetivo? O princípio do julgamento objetivo é aquele princípio em que a administração pública deve julgar a licitação pública com base nos critérios previamente definidos no próprio instrumento convocatório. E esse julgamento ele não pode ter uma subjetividade. Então, o princípio do julgamento objetivo busca restringir ou limitar a subjetividade na análise dos processos de licitação. Tem um outro princípio também dentro da licitação pública, que é o nosso princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Quando a gente fala de vinculação,
ao instrumento convocatório, que dentro da nova lei de licitações passa a ser chamada de vinculação ao edital, porque agora o único instrumento convocatório que nós temos se chama edital, significa que o edital de licitação é a lei interna da licitação pública. É aqui no edital que nós vamos encontrar as regras do jogo. Então você se vincula aos ditames, às regras do próprio edital de licitação, não só a administração pública, como o próprio particular que participa do processo de licitação. Outro princípio que nós vamos ter que observar é o nosso princípio da motivação. O que é a motivação? É a indicação dos pressupostos de fato e de direito para a prática de um ato. É você dizer por que você está praticando aquele ato e qual que é o fundamento jurídico para praticar esse ato. Por exemplo, dispensou a licitação. O que aconteceu e o que a legislação prevê para aquele caso. Outro ponto que nós vamos ter aqui é o nosso sempre. Eu já vou colocar aqui ó, o S, o E, o M, o P, o R e o E, depois a gente faz o ajuste disso aqui. E aí quando a gente tem aqui o E, esse E é o E de segregação de funções. O que é a segregação de funções? Segregação de funções é basicamente uma novidade de menção em legislação, né, dentro da nova lei de licitações, que significa que você não pode acometer a um único servidor todas as atribuições ao longo do processo, de tal forma que ele possa cometer a irregularidade e esconder essa irregularidade ele próprio. Então você tem que ter um servidor com a função de autorizar, o outro servidor com a função de executar, o outro servidor, por exemplo, com a função de controlar. Se você tem alguém na licitação, essa pessoa da licitação não pode ser responsável, por exemplo, por fiscalizar a execução do contrato. Se você tem alguém que vai fazer a liquidação da despesa, essa pessoa não pode ser responsável encarregada de realizar o pagamento. Isso se chama segregação de funções. Nós temos também o princípio da economicidade. Economicidade é a redução dos custos, sem que você comprometa os padrões de qualidade. Então você vai ter que gastar menos sem comprometer a qualidade do produto prestado. O princípio da moralidade significa que a administração pública deve agir de forma ética, de forma honesta. E é um princípio que vale não só para a administração, como também para os próprios particulares que se relacionam com a administração pública. O princípio da publicidade é a ideia de transparência e a lei passa a prever expressamente a exceção que acontece quando o sigilo for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. A lei também menciona o diferimento da publicidade, ou seja, a realização posterior da publicidade em relação às propostas, que é o nosso princípio do sigilo das propostas, e também em relação ao orçamento, que você pode deixar o orçamento em sigilo desde que haja motivação para tal medida. Temos aqui também o princípio da razoabilidade. A razoabilidade é o princípio que busca evitar exageros, evitar excessos, e esse princípio vai ter diversas aplicações ao longo da lei de licitações. E o princípio da eficácia significa cumprir os objetivos. Por exemplo, eu tinha o objetivo de concluir a licitação até o final do ano. Se eu faço isso, significa que eu tive eficácia, eu cumpri o meu objetivo previsto para aquela ação pública. Então aqui nós temos o nosso sempre de segregação de funções, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficácia. A gente também sempre tem que licitar. Quando a gente fala sempre licite, eu já posso colocar aqui, ó, licite. O que esse licite vai querer dizer aqui? O primeiro que a gente vai colocar ali em cima é o nosso princípio da legalidade, porque a administração pública tem que agir conforme a lei. A administração pública como um todo se submete ao princípio da legalidade. A lei de licitações, ela própria, é uma lei. Você tem que observar essa lei de licitações. Princípio da impessoalidade, no sentido de que você não pode fazer tratamentos diferenciados indevidos. Você deve buscar atender ao interesse público, entre outras questões, impessoabilidade. E nós vamos ter também aqui do lado o nosso C de celeridade. As licitações públicas, elas devem ser cumpridas, realizadas num prazo razoável. Inclusive, a própria inversão das fases na licitação tem o objetivo de realizar essa maior celeridade. Inversão de fases que, na verdade, deixa de ser chamada de inversão porque passa a ser a regra, né? Na lei de licitações, você passa a realizar primeiro o julgamento e depois a habilitação como regra. E inversão de fase agora é justamente o contrário. Você fazer a habilitação antes
da realização do julgamento. Princípio da igualdade. Igualdade dentro da licitação pública significa que você não deve fazer tratamentos diferenciados indevidos. Junto com o princípio da igualdade vai ter o da competitividade, que nós já vamos analisar. Princípio da transparência. O princípio da transparência é diretamente relacionado ao princípio da publicidade. Só que a gente costuma dizer que a transparência é algo a mais. Além de você divulgar a informação, você divulga a informação de forma compreensível. Princípio da eficácia. Não, da eficácia a gente já colocou lá em cima, então a gente pode só trocar aqui. Aqui, ao invés de colocar eficácia, a gente coloca o princípio da eficiência. O que é a eficiência? Eficiência significa que você deve buscar maior rendimento na atuação da administração pública. É um princípio que, inclusive, foi inserido na Constituição Federal por intermédio da emenda 19 de 98. Então, sempre licite. Agora a gente tem lá em cima os outros que ficam mais tranquilos agora para a gente pegar. Aqui em cima a gente vai ter o princípio da competitividade, porque dentro da licitação pública você deve buscar favorecer a máxima participação de licitantes, colocando restrições apenas quando imprescindíveis para o cumprimento do objeto da licitação. Você não pode direcionar para uma marca indevidamente, não pode colocar características de habilitação indevidas, entre outras questões. Você não pode prejudicar a competitividade. A gente comeu um ti aqui, mas a gente joga para cá, coloca aqui e já podemos preencher. Competitividade dentro das licitações públicas. Nós vamos ter também o princípio do planejamento. O que é a história de planejamento? Dentro da licitação pública, essa contratação ela deve ser planejada. A própria lei de licitações vai ter uma fase preparatória para fins de planejamento, haverá a elaboração de um estudo técnico preliminar e você tem que analisar a compatibilidade da licitação com seu plano de contratações e com a legislação orçamentária aplicável. Aqui no PRO, nós podemos colocar dentro desse PRO a proporcionalidade. Proporcionalidade é diretamente relacionada à vedação de excesso, junto com a nossa razoabilidade. Já estamos chegando no final. Aqui no finalzinho a gente vai ter a nossa probidade administrativa. Probidade administrativa é basicamente sinônimo do princípio da moralidade. O que significa a probidade administrativa? Você deve agir de forma ética, de forma honesta, pautado na boa-fé. Temos também o princípio do interesse público. O princípio do interesse público é ligado ao princípio da impessoalidade. Tem até um caso específico em que a nova lei de licitações vai mencionar a observância do interesse público. Por exemplo, se você tem um procedimento ilícito, você somente deverá anular a licitação ou a contratação se isso de fato atender ao interesse público. Então você limita o princípio da legalidade, analisando também o interesse público. Sabe essas obras que às vezes ficam paradas durante muitos anos, isso gera um grande prejuízo para a sociedade? Então o legislador falou o seguinte, olha, na hora de decidir anular uma licitação ou paralisar uma obra, primeiro verifique as alternativas disponíveis e verifique também se isso atende de fato ao interesse público, porque anular por anular e prejudicar a população também não é o caso. Então por isso a gente observa o princípio do interesse público. Temos também o outro princípio, que é o princípio da segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica trata da estabilidade das relações jurídicas. Por exemplo, você ter uma interpretação razoável por parte dos tribunais de contas sobre alguma compreensão sobre as normas, inclusive a lei fala que os tribunais de contas do Brasil devem, a princípio, observar a jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União sobre esse requisito. É um dispositivo um pouquinho polêmico, mas o objetivo dele é assegurar a segurança jurídica. E por fim, para fechar aqui, nós vamos ter o nosso princípio do desenvolvimento nacional sustentável. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ele se preocupa tanto com as questões ambientais, como com as próprias questões econômicas. Aqui entra a margem de preferência, entre outras questões ambientais, inclusive dentro da nova lei de licitações. Olha, galera, foi um vídeo um pouquinho longo, mas ajuda a gente um pouquinho nessa memorização desse monte, né, de princípio que a gente tem que pegar. Então nós vamos ter aqui, jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente. Julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação. Segregação de funções, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficácia.
legalidade, impessoalidade, celeridade, igualdade, transparência e eficiência, além da competitividade, do planejamento, da proporcionalidade, da probidade administrativa, do interesse público, segurança jurídica e desenvolvimento nacional sustentável. Não estou dizendo que vai ser fácil mamão com açúcar memorizar tudo, mas é uma forma de ajudar um pouquinho na memorização dessa catrefada aqui de princípios administrativos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Thiago, que foi o aluno que mandou esse mnemônico para mim, e com esse mnemônico a gente vai tentar facilitar um pouquinho a sua jornada rumo à aprovação. Galerinha, muitíssimo obrigado e até a próxima!